E Carneiro, noi dobbiamo vedere chi te puoi chiudere con ci sunna. I nostri tifosi accompagnano, voglio, non al di là accompagnano per questo non. Dove? Oggi c'è poi il disegno. Ma siamo E alguém se pede aqui, né? Ma non tengo un aspetto che nome che dato, nome che dato, nome su Abdullah, ma ci vuole che sapere il nome di che. Abdullah origine non sapere il nome di che, ma go e che Abdullah ibn Abdullah che non te ne uomo grande, un sabio grande, non ha dato alhamdulillah. Chi vuole un conto alla cosa non che chi come nome da oggi non zona là alhamdulillah un grande leader in religione influenza io sto di un che wali o tem barakanton tabarrukan o tapuri nome tabarrukan donc in un esempio se alguém está ali na casa e pensa por um nome não alguém que está lá nem que o olhar talvez que alguém provoca ou que alguém está na bom caminho que alguém está na bom caminho se passava na bom caminho que alguém que está lá no caminho não dá de só coisa Maryam alayha salatu wassalam quando vem aquele menino que gente está falando gente está olhando menino e cadê mas está falando ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ويبين tres aspectos mupai galgem Maria mupai no conhecer bom alguém bumai também bom alguém avô irmã de Harun então e bem com bondade natural então e por isso que nós tenta ser bom nós tenta ser direito nós estamos na Cabo Verde é bom não tem bom ma se você houve similaridade entre Cabo Verde com Meca na templo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudo igual como grupinho só que vem e limpa mais que todo pedido cadinho então a nós também mesma situação não por isso de para limpar como cada uma cada de nós embaixador se alguém fazer coisa ali está para muçulmano que faz manjar o que faz sim, bom dia. Se faz mais mandar se faz direito também não dá telefone não mas sobre tudo juventude a mente para sobre tudo juventude tem que tomar grande cuidado não mas aqui dentro não se para limpar ele tu limpa ele tu dá ferro manhã Islam kita perlu misalnya terus Islam kita perlu como pulang para limpar ku ferro itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketinha 40 anos pouco tinha 40 anos e maior parte dos jovens não já para Abbas Jibril Umma ma como um menino ele jovem tá fica 20 anos por dia não ninguém está ler o Quran se pai vou mandar que vai estudar o Quran e aprender o Quran e fica a ler o Quran daqui dá muda nome bro ini bom faz quando eu tenho dois filhos já dela então muda nome então por algo ouvir então foi hora então foi brinco na casa que então foi treino então aquela alguém que manhã o Islam também vai com dia naquela para não grande então o Islam está bem não caminho quase Quando eu vou não faz suma para faz imam ou quem que alguém que está se o pai imam ou o pai mandou para vale al-Quran Bukan grande responsabilidade. Vamos a ver. Não está desprezando coisa. O que vem na imigração, o que vai na casa, se o que vai com nada, família tá fica triste, tá fica zangado. Mas imagina, bona é mandou para aprender o plano, pode salvar uma comunidade, pode salvar a família. Pode chegar na outro mundo, é para não é para na inferno, família tá fica triste. Vamos família que o trabalho ali no mundo, é para ver o trabalho. Na outro mundo mais o para outro trabalho.
بقول رسول الله عليه وسلم نوع يستمر سفر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة والجرال إن so bu comienza a entrar na caminho vai buscar sabedoria buscar na caminho de glória alguém que ensina o Quran alguém que aprende o Quran e pode levar maior parte de família para glória mago imagina bu mandar o vai depois que alguém que mandou para vale que ele faz isso participar a boca fica de boa então o bimbo não muda o nome o bimbo cada reza o bimbo vai tomar outro coisa que cada mais pior o gato uma mulher mora com mulher sem casamento legal, no nosso casamento. E coisa fundamental. Como? Quando não tem o Quran, não tem outro Quran, o Quran cada para ver outra coisa diretamente, mas está falando Isara, está dando sinal. Quando que Ibrahim alayhi salatu wasalam, quando que Deus para ele já era nada imam, não está fazendo imam. Deus para Ibrahim uma promessa de Deus, Deus gosta de promessa cada vale. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Ibrahim está fazendo, ele já era nada imam, cara ouviu isso? Quando Ibrahim apareceu filhos também está fazendo imam. Você que Deus لا ينال أحد الظالمين كلا لكل ظالم ألف والله نكيل قول الاستغراب todo alguém que sai fora do caminho porque está até imama que din por ser presidente por ser mana din por ser imama então bukan tem outro lado imama é por ser os meia imama da bra bukan passa ou bata resa da din mas não onde que alguém que tem nome título de imama não dia prova que passa é ser imama na mesquita imama é um nome de respeito e um nome é nome na Islã mas imagina primeiro contrato no mundo era casamento entre Adão e Hawa. Al-Muhadisina fala, lama khalaqa Allah Adam. Quando Deus criou Adão, todo mundo está pronto. Adão se sozinho. Depois ele vem para Adão e cria sua esposa através a partir de Adão. E por isso ele chama Adão Hawa Hayy. Kulika min Hayy. Ou kulika min Hayy. É criado a partir do ser vivo. Quando ele para Adão olhar para o companheiro na teve no mundo e esposa, ele para ele foi morrer para tá tudo maraha, tá tudo maraha. Buka por servir que mulher lá. Tomando no cada na hora de morrer lá. Não é parte muito importante. Boca por servir como mulher, temendo boca por dois. Não dois é que casamento legal que Islam reconhece. Mago, agora você só vai contra com mulher, vou pôr dentro do carro. Nani kai labi wali wasaidia ali kosala. Ele arcano nika. E que por ser o casamento. Mas por contra como alguém vou pôr dentro do carro. Mas pior, vou dar comida é pecado. Budieta aquele pecado. E deu água é pecado. E budar comida é pecado. E tudo que faz dentro do carro é pecado. Então dali, Rasul sallallahu alaihi wasallam fi puri ali com sara. O que ter relação sexual com mulher e sara. Só você dita com mulher rebarcar e sara. Sabe para awayati aduna sawa. Foi com lá aduna. Para contra alguém, também está sendo acha esse prazer. Depois está tendo sara. Rasul sallallahu alaihi wasallam fala: "Araitu law wadaha fi haram." Yes, plan. Se fazer aquilo coisa arango, será que está pecado? Então, se isso é pecado lá, se o dia com mulher fica legal, isso é pecado. Então, se mudar com mulher, foi budia com mulher na cama e saracat. Mudar com mulher que casamento será comer e saracat. Mudar boy, vou comprar roupa e saracat. Mudar a água para beber e saracat. Então, abo, naquele outro lado, muita mulher que por causa do casamento legal que mudar o milho escuro e fogo do inferno. Mudar comida e fogo do inferno. Mudar roupa e fogo do inferno. Boa de juve se rosa e fogo do inferno. Então, antes daquilo, irmão estudante, que ninguém vive com nenhuma mulher que quer legal. Ok, a minha casa fala que está arranjando uma mulher, alguém não estuda Adama, tudo como Adama entura. Alguém pode arranjar mulher em toda parte do mundo. Mas, sobre base legal,
Pauranya mulher por causa que na casamento Islam que ela se que assim mulher tudo igual mas o jubi só mulher por dentro de casa você segundo ou que certo tempo chega você pode boca de indo ati ganha imam para na imam me se mara casamento esse mara casamento um dia also o pule mulher na rua como a só prazer com isso lá na Allah al-zaika zaikin homens que taranja mulher hoje testa mulher larga Deus é praga que ele hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam que praga então o que nota vive qualquer alguém que está em condição para a mulher Deus para o esta people lazina lá yajiduna niqa ata yugni Allah min fai se boca ter condição pouco mulher na casa mara cabeça gente outro tá para uma outro setan akbar tá para uma boa como malaika boca por sinta sem mulher que é mentira Deus que cria ser humano se Deus falou uma coisa que eu vou fazer aquilo e sabe botar conseguir se Deus falou uma coisa que eu vou fazer Deus sabe botar conseguir e um engenheiro que comprou aquele telemóvel lá se ele está por notícia ele está por pista arriba daquele telemóvel lá assim que por ser para ele que comprou se vou fazer aquela coisa aqui falou aquele telemóvel está estraga mas tudo coisa que está lá para aquilo eu pude fazer se vou fazer aquele telemóvel está estraga então Deus que cria ser humano ele falou que eu vou poder fazer que eu vou poder fazer então você fala não Deus fala que ele não pode fazer fazer que ele não morre não Deus que criou que ele que sabe mais que bom Allah ya man khalaqa wa huwa latiful khabir será que Deus que sabe ele que criou então juventude a nós que esperança de Islã se não falha não tem responsabilidade não tem conta não tem presta frente no país não há voz vamos bureza ou bucareza pior coisa como alguém que quer reza nem felicidade que está nesse mundo o mano ora an zikri fa ina lahum ma yasatan danka qualquer alguém que vira duas coisas da zona e está tendo vida apertada não jubição não imprensa que você trabalha boca fila com o patrão coisa que o patrão está mandando boca fazer aquilo será que você fica confortável naquela imprensa lá boca fica então Deus que criou e falou para reza boca reza então reza primeiro coisa que está perguntando no outro mundo e reza na lado de Deus se reza está direito que o outro por negociar Deus por dar mas se reza está direito está falando não nos vai apoiar lá então alguém se está na tasawwur alguém está na tasawwur e fala assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu naquele que é dual você sabe que alguém está falando assalamu alaykum pensa em mantenha assalamu alaykum que mantenha nem de árabe assalamu alaykum que existia antes do Islã assalamu alaykum e mantenha de Islã arabu sabra é masaba antes Rasul sallallahu alaihi wasallam antes o Islam depois de Islam assalamu alaykum yani sallamaka Allah para Deus livrou para Deus salvou que é que salam então mais pior você falar alguém assalamu alaykum você falar alaykum salam que é outro debate não está chegando que é canofla que é você falar alguém para Deus protegeu para Deus põe na bom caminho você falar não para Deus põe na bom caminho você fazer dua para ele mas ele te dá o praga assalamu alaykum ma alayka salam que lá para canofla que lá um muçulmano tem que entender tem que saber o que é religião se alguém falou assalamu alaykum falar wa alayka salam wala o falar wa alaykum salam ma para ma alaykum salam que é muito perigo todo dia você fazer você dá companheiro muçulmano praga a você também você vai com aquele praga você vai com aquele praga então se alguém falar assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin e tá pedindo Deus para ele se fazer cabeça tem na Adam alayhi salam mas você cata reza aquele dua e cata fazer aquilo alguém cata reza e cata fazer dua para ser pai e cata fazer pai então para fazer dua para pai é uma obrigação wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan Deus tem um ciúme muito Deus cata querer juntar com ninguém mas pai o que fala para Buda adora Deus está falando não para fazer benar com o pai outro alguém está ali ano 2 anos ou quanto tempo que cada telefone para se pai e cada manda nada e cada chama se mai o que chama está falando não que está ali telefone está ocupado que ele olha minha gente já baran saquia se o mês depois selo alguém desgraçado pode desprezar a família seja mãe pai se o desprezar eles botar trabalhar para ganhar na número por estar mas que tem benção quando alguém que não hoje ganha dinheiro ele mais já perde como se bucada do pai ou bucada do mãe ou por deixar mulher na casa bucadal
menino que nem casa por ser próprio filho, ou está bem enganado, ou não é gente que está paga a casa para a mulher, que está tendo casamento 10 segundos, e está com tudo, mas dia que está dar boca da está correndo. Mas se uma mulher legal, mil escuro, está pegando com barco. Mulher legal que dar mil escuro, está pegando com barco, está comprar, para comer, justo que ele é recompensa. Então, que ele é muito fundamental. Para você saber, e cadê homem grande mau não? Nenhum homem grande que mau. Jovem mau que tem. Jovem estragado que vai ser homem grande estragado. Mas cadê homem grande estragado? Se você olhar o homem grande estragado, vamos falar salário para salário. Ele ganha Ribeira. Homem de 80, 90 anos, ele joga e cama Ribeira. É falar, mas vou também. Vou tudo que ele dá, ele fala, não, minha corpo, ou minha força, me preservar quando estava jovem. E por isso que Deus deixa ele. Vamos, eu vou corpo. Vou para ter força. Hoje vou ganhar mulher ali, amanhã vai lá outro lá, ou vai na outra lá. E tá vai, força acaba. O que força acaba? Dia, vou estar bem pagar. Tem aquele vida lá, e vida muito precioso. Cada segundo está conta. Que está irritando mais eu. O muçulmano está celebrando aniversário. Ali não é aniversário. Aquele é aniversário que sunna que Deus falou, que Rasul sallallahu alaihi wasallam falou. O que menino Nancy. Na dia 7, para não pôr um bom nome. Se você tem a possibilidade de matar carneiro. Se você tem sunna, embora esteja divergente, mas não é que não está para a hakika de sunna. Sunna muakar, olha essa que dá aqui, irmão. É sunna de muakar. Se você tem a possibilidade, você tem que comprar carneiro. Se maio, pode fazer 2. Se você tem a possibilidade, pode fazer 1. Se mulher também pode fazer 1. 7 dias. Se você conseguir segunda semana, 14 dias. Se você conseguir 21 dias. Se você conseguir, então qualquer dia pode fazer. Qualquer dia pode fazer. Mas, perigo que está lá, para tomar aquele dia para levar no dia domingo. Botou outra ali, e está tendo sempre mulher para quarta-feira, e está para não, dia domingo que a gente que vai trabalhar, que a gente está fazendo aqui, que é mentira. O Rasul sallallahu alaihi wasallam dia 7 que nasce. Simplesmente que dia 7 que nasce. Se vou fazer naquele qualquer dia, festa que vou fazer o sunna. Vamos, se alguém tem aquela confusão na cabeça, eles pensam que aquele rapaz ali, aqui, que pensa festa. E que festa não? Se uma imã fala, isso lá, para louvar a Deus. Para o menino nasce dia, 2 dias, até 7 dias, o mundo acaba. Vamos ao sábado. Sábado cada bem amanhã, outra manhã cada bem. Mas daí completa 7, aquele outro dia que está bem, outro sábado que está bem, aquele sábado que está bem. Bom, 7 dias, simbolicamente, Islã está falando, se o menino vai ter que completar 7 dias, então, e completa todo o dia do mundo, simbolicamente. Então, a partir de lá, vou poder fazer aquele urihia, para socorrer lá, para agradecer a Deus, para aquele menino lá, quando você põe na mãe, cada conta, aquela gestação, durante 9 meses, mãe e perigo, e por morrer lá. E por morrer lá. Na dia de parto também, mãe por morrer lá. Mas Deus fazia ele tudo isso aí direito. Summa sabila yasara. Assim que Deus falou. Summa sabila yasara. Então, se isso aí direito, bem na dia de que hakika, porque passou na outra alguém estava a comprar baragem. Já não hoje tio alguém que está fazendo hakika, é está comprar baragem. Carta, está jogando carta. Carta haram, é não khamru, ou mais sirun. Ou ansar religião me amar seitan, faz saribu. Qualquer alguém que compra carta, pode jogar carta na caule para batizar um menino, vou fazer haram. Que ela que pode fazer? Dama que pode jogar lá. Então ali comida bem, não tá para ali, mas só não tá daquele aviso, mas o de aquela é que festa, é que para bem baja, e o coisa de dora Deus. Qualquer alguém também que está fazendo para gente falar não, fulano fazer, para outro alguém também, e está tendo a possibilidade de fazer aquilo, mas está falando não, para se engata naquela possibilidade para fazer uma grande festa, não está fazendo. Então o que diz a igreja sunna, e está entrando uma coisa mais perigo. Então, para não guardar na cabeça, para não saber, tudo coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar a cabeça ali. Vou mostrar a cabeça, nem sei que não 1 milhar que eu vou pôr ali. Outro alguém pode fazer o ria, aqui que mais equipo. Então, vou pode fazer aquilo.
ma umbe baliki buka puru fa cigara gira cualquier despesa ko fa outro puru fa mais que ma rasul mandano pano fa sunna la yukallifu la nafsa illa wusa quel qui no puli secret buka da ni possibilità de tener un carnero que fala que la sadaka que la castana dentro kila que la sadaka bu puru fa di rapasim kila almozo que no ta fa também sadaka que la também capaz de parte urhia bu puru fa di quel carnero di carne tudo no vai ya está bu toma bon nome ko yori bal minen e kala ki no tempa pla pamo no puri afla mas na tio ma no ta piri disculpa pamo imam so ka puri flava grande friend do di mamma e amente non naquele caule entera muito obrigação pamo obrigação ali a minha de casa segundo a minha também é menino de nós qualquer coisa que não sai não dá para fazer nosso trabalho então naquele aspecto que papia e se papia direito e Deus que faz se papia mariado então na minha que você tá o sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala alihi wasallam tomar café tem alguma pergunta na sociedade islamique quem quer perguntar se existe ou se existe depois nous tomar la qualité vous te répondre tá bem parce que como nous salis pas religieuse então gosta de religioso então gosta de discutir na religioso para quem que quer saber para saber parce que nous temos muito educação que está falhado na islamique então portanto não tem que lá para me explicar para nós entender posso te dar a resposta então não toma coisa bismillah voilà mbina domorol lanante mbe kante kundare kulliyola ten machallah alhamdulillah ala je molbe domoro lanante min be santo wolle min di mol siata baaje fan domoro nata ñin tembo min mol min yalon koy be santo wolle min yalon koy be duma tumando mbe futala wol fanato o kamala kamol be jayi kalbe tendu kal numbara baaje fan ala baraka